Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Thiago Aquino. Estou falando através da rádio Umbanda.net, aonde essa rádio tem os princípios para trabalhar em cima da religião Umbanda, sem vínculos profissionais, mas sim com objetivos de trabalhar a religião e divulgar a mesma, né? É uma rádio onde não tem programação diretamente 24 horas, mas tem alguns momentos do dia, programações que fala sobre a religião Umbanda, e alguns momentos do dia também toca pontos e músicas umbandistas, tudo bem? E hoje vamos apresentar dentro dessa rádio um tema bem controverso, que é o Exu. É um tema bem controverso, que muitas pessoas imaginam o Exu como um espírito errôneo, mas não direcionado a... Vamos jogar uma visão, primeiramente, às pessoas da sociedade que não conhecem a religião Umbanda. Eles têm costume de observar o Exu, a Pombagira, os dois espíritos em si, que trabalham nessa linha, com intenção da maldade, com intenção de fazer coisas erradas. Ter um senso comum da religião é sem dúvida muitas vezes a culpa da Umbanda, a culpa dos seus integrantes umbandistas, podemos dizer assim. Não podemos também colocar a sociedade como ponto que discrimina a religião Umbanda. Sim, a religião Umbanda ela tem uma discriminação muito forte, uma intolerância religiosa muito forte. As pessoas não têm tolerância com a religião Umbanda. E nesse sentido, que nós podemos observar dia após dia nos nossos estudos, é que os próprios médiuns, os próprios terreiros que não têm uma doutrina reta da religião, demonstram o Exu na sociedade, demonstram o Exu lá fora, demonstram o Exu no terreiro, muitas vezes errada. Sem dúvida, nós podemos dizer que existe sim pessoas com princípios de conhecimentos fortes, e também tem os seus princípios de missões na Terra, que dentro da Umbanda fazendo belos trabalhos, sim, mas não podemos também descartar a possibilidade que existe nesse sentido as pessoas que fazem da Umbanda um ponto financeiro que transmite para a sociedade a religião da exploração. Isso também não é verdade, mas esse sentido da religião, a exploração da fé, devemos em outras situações, outros programas, mas agora vamos focar diretamente no Exu, aonde que o Exu trabalha dentro da religião com o princípio do bem, o princípio do amor. E se a sociedade observa o Exu de forma errada, é naquele terreiro que ela está indo, e também naquela sociedade que não tem para si o conhecimento da religião Umbanda. O Exu ele trabalha em vibrações bastante, quando necessário, ele trabalha em vibrações densas, mas não que ele faça parte dessas vibrações mais pesadas, mais densas. Ele apenas adentra nesse campo vibracional para poder auxiliar as necessidades, auxiliar as necessidades daquele consulente que está ali pedindo auxílio, pedindo uma cura, pedindo alguma coisa que venha auxiliá-lo, está ali pedindo às vezes para ser desobsediado, e o Exu tem um trabalho maravilhoso nesse sentido, que é o trabalho da desobsessão. Claro que as outras entidades sim trabalham com o mesmo capacidade e força que o Exu, mas o Exu ele tem uma facilidade a mais, e tem uma capacidade de conhecimento, que ele entra nos planos vibracionais mais densos, mais pesados, para resgatar esses espíritos necessitados, esses espíritos perdidos. Nas regiões umbralinas, nas regiões mais densas, mais pesadas mesmo, porque nas regiões onde
dificilmente ali é socorrido um espírito, porque ali não tem arrependimento, não tem o pensamento de levar a Deus a necessidade do perdão, do amor. E os Exus, nesse sentido, eles vão a esses lugares mais densos, mais pesados, para começar a orientar, a começar a doutrinar, a começar a expor uma fé a Deus, expor a necessidade do perdão, expor a necessidade do conhecimento, expor a esses espíritos mais trevosos ali e tentar, de certa forma, modificar o perispiritual desse espírito para poder vir mais numa região mais leve e assim sucessivamente até ele conseguir a força de pedir o perdão a Deus e ser resgatado. Então o Exu, de certa forma, ele trabalha nessas regiões mais umbralinas, mas não que ele habita. Ele trabalha nesses lugares para poder resgatar esses espíritos que estão necessitados. E dentro do terreiro, trabalha nesses mesmos sentidos, podemos dizer assim. Ele tem um trabalho de guardião dentro da casa, ele protege a casa de espíritos inferiores. Ele é o policial da espiritualidade, podemos dizer assim. Ele protege aquele terreiro do ambiente vibracional negativo, desde que dentro da casa, dentro do terreiro, não se tenha acumulações de vibrações negativas e pensamentos negativos dentro da casa. Não tenha coisas erradas dentro do terreiro, fazendo coisas erradas, porque se dentro do terreiro estiver fazendo coisas errôneas, coisas de exploração da fé, trabalhando só a favor do dinheiro, trabalhando só a favor de coisas materiais, o Exu não vai fazer um trabalho ali, o Exu não vai trabalhar ali, o Exu não vai defender aquela casa, porque o que seria, o que adiantaria, podemos dizer assim, se o Exu trabalha para defender uma casa, mas dentro da casa ali está fazendo coisas erradas. Ali pode ter certeza que os espíritos inferiores, os espíritos obsessores, vão adentrar nessa casa e não vai ter nenhuma intervenção do Exu ou de qualquer outro espírito para isso não acontecer. Porque a lei de ação e reação, ou causa e efeito, é atribuído nesse sentido, porque se eu trabalho nas vibrações para fazer a maldade, se a pessoa trabalha para fazer a maldade, ela de certa forma faz uma ação negativa e consequentemente vai ter uma reação negativa atraindo esses espíritos. E de mesma forma oposto, se eu trabalho para o bem, eu vou atrair só espíritos do bem, espíritos perfeitos para nos auxiliar dentro da casa. Então, você que está me escutando, que é leigo um pouco da religião, ou que está procurando em si a religião Umbanda para uma consulta, para um trabalho, ou até para desenvolver a mediunidade, tem que tomar cuidado nesse sentido, porque se o espírito, se aquele terreiro, você adentra dentro desse terreiro e nesse terreiro não tem a proposta do bem, a proposta da caridade, a proposta do Exu trabalhando para esses princípios que eu falei no início, pode ter certeza que ali é meio arriscado iniciar um processo de desenvolvimento, porque uma casa que não tem trabalhos de estudo, uma casa que não tem trabalhos de grupo de estudo, terreiro que não tem palestra, terreiros que não tem bases fundadas para o diálogo, bases fundadas para a doutrinação de seus médiuns, não tem como desenvolver um médium perfeito, não tem como desenvolver um médium que faça um trabalho excelente dentro da religião Umbanda. E o Exu observa esse sentido, porque o Exu é um espírito que acordou, que acordou do processo do resgate, ou seja, ele observou as falhas do passado e está tentando resgatar o mais rápido possível, porque enquanto nós estamos reencarnando em Terra, reencarnações após reencarnações, nós do plano terreno que estamos reencarnando continuamente, podemos levar às vezes 3, 4 reencarnações, 5 reencarnações para começar a ter um processo de despertar
espiritual, de despertar e observar e ter a consciência que muitas vezes está atrasado no processo evolutivo, na escala evolutiva. E nesse sentido, o Exu já despertou. O Exu já despertou, só que ele não tem o processo evolutivo necessário para alcançar os altos graus espirituais, os altos graus vibracionais, mas ele tem a capacidade da vontade de buscar isto, de elevar isto. Ele está mais próximo sim do plano da materialidade da Terra, mas com certeza ele está mais elevado do que as vibrações terrenas materialistas. Então, nesse sentido, o Exu vai desenvolver, vai trabalhar nessa casa com o propósito do bem. Ele não vai trabalhar para apenas fumar, ele não vai trabalhar apenas para beber, ele não vai trabalhar apenas para só conversar e jogar a conversa fora, ou ele não vai trabalhar para botar medo no assistencialismo ou nas pessoas que é dentro. Ele vai trabalhar com o sentido do bem, com a proposta de elevar a sua capacidade evolutiva um grau mais acima. E quando falamos numa vibração, um grau de evolução mais acima, podemos dar como exemplo a linha de Preto Velho, a linha de Caboclo, que nesse sentido já atingiu um grau vibracional mais elevado, que consecutivamente ele serve, essas entidades mais elevadas servem para servir de mentor espiritual desses espíritos mais baixo no grau de evolução, né? Não podemos colocar escala evolutivas nesse sentido exatamente, né? Porque nós temos desde espíritos baixas vibrações até espíritos celestiais, né? E nesse sentido podemos colocar que a Terra faz parte segundo Allan Kardec, a Terra faz parte do planeta de provas e expiações, né? Você reencarna, expia as suas necessidades, os seus erros e para corrigir, expia e prova que conseguiu trabalhar em cima disso, de provas e expiações, né? É mais ou menos nesse sentido. Mas a escala evolutiva no plano espiritual, ela é o processo direcionador da doutrinação, um processo direcionador da capacidade dos espíritos de conhecimento do grau moral e intelectual. Então, quando falamos Exu, podemos dizer assim que o Exu já despertou da necessidade do processo evolutivo, a necessidade do atraso espiritual, e ele está correndo muito forte para buscar essa evolução. E sem dúvida o plano terreno, os espíritos que reencarnam em terra, muitos também despertam da necessidade da evolução, a necessidade de fazer o bem para alcançar mais rápido os planos celestiais, mas não podemos levar nesse sentido de forma que o espírito inferior não pode alcançar um grau evolutivo, não tem capacidade de adquirir uma evolução. Não. Seja ele o espírito que for, o Exu tem capacidade sim de orientar e de doutrinar. Então, quando aquela pessoa entra dentro do terreiro com um obsessor, está sendo obsediada nos altos graus da obsediação, da subjugação, nesse sentido, já está sendo subjugação, já está adentrando num grau muito elevado da obsediação. Existem graus de obsediação, pessoal, que vocês devem ter conhecimento disso, que muitas vezes as pessoas que vêm dentro do terreiro de Umbanda para um trabalho, ela está sendo obsediada às vezes, e o chefe do terreiro, ou as pessoas que tomam conta desse terreiro, não tem conhecimento disto. Pensa que apenas acender uma vela ou fazer uma oferenda vai ajudar aquele filho, ou fazendo um ritual qualquer vai ajudar aquela pessoa, mas
pode ter certeza disso, pode conversar com entidades ou com pretos velhos, pode conversar com entidade que for, se vocês duvidarem desse sentido. Que se vocês perguntarem para esses pretos velhos, para essas entidades mais de escala mais elevada, perguntar qual a maior força ou qual a forma de se desobsediar uma pessoa. Se você perguntar para ele escolher qual seria a forma de fazer um ritual ou dar uma orientação para a pessoa, dar um passe para a pessoa, você jogar isso para ele. Você prefere que faça o ritual ou eleve um grau de doutrinação àquela pessoa que está sendo obsediada, tentar levar a mudança da cabeça dessa pessoa. Se perguntar para isso, para as entidades, qual nesse sentido que elas querem, pode ter certeza que a entidade vai falar: comece com o processo doutrinário que nós terminamos com a ritualística. É nesse sentido, uma pessoa que está sendo obsediada, ou aquela pessoa que vem muitas vezes de forma que está com a vida errada, às vezes briga com a família, briga com o irmão, briga com o pai, perde o marido, perde serviço, e a pessoa batalha, busca, levanta cedo, tenta conquistar as coisas e nada dá certo. E nesse sentido, o esforço dessa pessoa não está sendo compatível, ou não está sendo não está conseguindo, porque ali existe um espírito que está atrapalhando, mas não no sentido de atrapalhar porque simplesmente foi mandado alguma coisa para essa pessoa. Não, simplesmente por causa da lei da atração. Porque nenhuma obsediação ou nenhum espírito vai obsediar uma pessoa se não for atraído por aquela que ele vai obsediar. Então o Exu tem nesse sentido o conhecimento desse processo, muito mais que nós que estamos falando, muito mais as pessoas que estão me escutando. Tem conhecimentos muito mais aprofundados, mas é nessas bases que nós vamos trabalhar com a Umbanda e vamos trabalhar com o Exu melhor, porque não é o Exu fumando, o Exu bebendo que ali está feito o trabalho. Não é simplesmente chegar dentro do terreiro, vestir uma roupa branca, uma preta e vermelha, ou a roupa que for, incorporar ali, fumar, beber e ir embora, que está feito o trabalho. Está feito a Umbanda. A Umbanda é muito mais que isto. O Exu é muito mais que isto. O Exu, nesse sentido, ele está muito mais para ensinar, está muito mais para demonstrar a sua exemplificação, porque o Exu ele tem que demonstrar, na realidade, o certo para demonstrar para os seus filhos. O Exu ele demonstra o que os seus filhos têm que fazer. Ele demonstra a capacidade do que ele tem que fazer. Então o seu Exu acordou no processo evolutivo, então ele está trabalhando nesse sentido, está trabalhando para a modificação evolutiva de si mesmo e daqueles médios que ele trabalha, daquelas pessoas que vêm ao encontro dele. A pombagira também é a mesma coisa. Então não podemos dizer que eu vou trabalhar com Exu, eu tenho que fazer muitas vezes coisas que não condiz com a religião. Por exemplo, se eu trabalho com o Exu, eu sei que o Exu está num processo evolutivo, e se eu sempre converso com as pessoas que vem conversar comigo e pede uma orientação, eu sempre falo, a maior dúvida pode ser uma coisa engraçada, mas é verdade isso que acontece. A pessoa fala assim: eu estou incorporando agora e eu trabalho com o meu Exu, com a minha pombagira, já faz algum tempinho, comecei a incorporar 1 a 2 anos, a pessoa fala assim, e só que eu não fumo, eu não bebo, e nos outros terreiros que eu vou, ou nos outros lugares que eu sempre converso com as pessoas, eles me falam que se o Exu não beber, se o Exu não fumar charuto, eu não estou incorporado. E me perguntam: será que isso é verdade? Será que... Daí eu sempre respondo que o Exu, para trabalhar, ele não necessita da cachaça e do cigarro, porque na espiritualidade não existe isto. Então, quando o Exu, a entidade, utiliza esse processo do vegetal e do líquido fluidificado ali, ele vai
compor dentro do trabalho de uma forma, né? Ele vai utilizar o vegetal para descarregar, para defumar, para retirar os miasmas espirituais negativos que estão ali, e com a cachaça da mesma forma, mas ele vai ter um processo de trabalho com essa bebida, com esse cigarro, não para saciar o seu vício, saciar a sua necessidade do cigarro e da bebida. Tá certo? Isso que deve estar compreensível aos olhos das pessoas. É errado o Exu beber ou o Exu fumar? Não, não é errado. Se o médium permite, ele vai utilizar isto para o trabalho. Mas se o médium não fuma, não bebe, ele não gosta disso, o Exu vai respeitar e vai trabalhar a mesma coisa com água e sem cachaça, sem charuto, da mesma coisa, né? Daí ele vai utilizar a espiritualidade para esse processo, porque sem dúvida, a religião umbanda está modificando, mas a modificação ela não pode ser muito exagerada, tá certo? Porque as bases fundamentais da religião umbanda têm que permanecer. As bases que compõem a religião umbanda ela tem que permanecer, né? Como a entidade batendo no peito, fazendo o seu grito de guerra, a entidade descendo, batendo a cabeça no altar, a entidade saudando as outras entidades. Essa é a essência da religião, e isso não se pode se perder, né? As bases, os princípios ali, trejeitos que não vão fazer mal algum na religião se ficar, mas tem coisas na religião que tem que ser retirada sim. Tem coisas dentro da Umbanda que tem que ser retiradas porque foi adentrado do passado, né? Quando as religiões das pessoas mais antigas que não tinham conhecimento mais aprofundado da religião, trouxeram dentro da religião Umbanda a forma candomblessista dentro dos terreiros, né? Rituais excessivos de matança de animais que a religião umbanda não faz. O Exu tem consciência disso, ele também vai respeitar isso, porque a Umbanda ela respeita a lei da vida, ela respeita a lei natural do universo, ela respeita a lei natural da essência humana, né? Ela vai respeitar a natureza, ela vai respeitar o ser vivo, que tem que ter conhecimento nesse sentido, que tudo que venha a retirar a vida de algum ser vivo através do ritual, a Umbanda não comunga. A Umbanda não comunga de forma alguma. E Zélio Fernandino de Moraes jamais nos disse que é necessário fazer isto, que é necessário matar animais e que é necessário sair de santo dentro do quarto santo. Zélio Fernandino de Moraes jamais falou isso, e toda a vida ele foi contra também. O fundador da Umbanda, o que fundou a religião Umbanda. Então é nesse sentido que o Exu trabalha, né? Através das vibrações, ele vai adentrar. E quando nós falamos, as pessoas têm muito comum de falar da linha de Exu e Pombagira, a linha esquerdeira. Mas nós temos que ter um pouco de cuidado com isso. Quando nós falamos linha esquerdeira, não quer dizer que o Exu ele trabalha com coisas erradas, com coisas negativas, né? Com coisas só da maldade. Não. Quando nós falamos a linha esquerdeira, que muitos terreiros utilizam esse jargão, que também não é muito adequado dentro da linha, quando fala esquerda, ele não pode ser encarado o oposto do bem, tá? Que o oposto do bem, né, é o mal. Não pode ser encarada nesse sentido. Quando fala esquerda é porque ele a linha da esquerda trabalha com vibrações ao contrárias. Muitas vezes trabalha com vibrações ao contrárias das vibrações positivas mais elevadas, né? Então ele é a esquerda das vibrações positivas, podemos dizer assim, mas não que ele trabalha com essas vibrações para o auxílio dos necessitados, para o auxílio daqueles espíritos que estão nos graus mais vibracionais, mais baixos do umbral, com obsessões mais aprofundadas, que a entidade tem que entrar em campos vibracionais mais pesados para poder retirar aquele espírito, ou poder retirar os pensamentos errôneos que o obsessor está ali tentando buscar da pessoa. Porque
muitas vezes o Exu, e quase sempre, o Exu tem que exercer um processo de comunicação mental junto com aquele obsessor para poder desvincular aquele obsediado dos pensamentos errôneos. No mesmo momento que a entidade eleva as vibrações centrais adequadas com a obsediação, ele vai adentrar modificando o grau vibracional da obsessão que está ali. Então, se o obsessor manda um grau vibracional ou manda um pensamento para a pessoa sair para a rua sem rumo, sem destino nenhum, porque o obsessor vai fazer isso, o Exu, quando está trabalhando para desobsediação, ele vai adentrar no mesmo grau vibracional para o mesmo momento que o Exu desloca um pensamento deste, ele vai rebater com o pensamento ao contrário. Não saia para a rua, não faça isso porque você tem a tua família assim. Aí a pessoa vai ter sua livre escolha, o livre-arbítrio de escutar os dois lados daquela obsediação que o espírito está sendo atribuída, ou daquele Exu que entrou no mesmo grau vibracional, ele está no mesmo grau vibracional desse obsessor, mas ele vai ter pensamentos diferentes para rebater a obsediação. E quando a pessoa se desliga dessa obsediação, o Exu adentra com tudo para desobsediar através do passe, da vibração, do trabalho. Mas nós temos que ter consciência que esse processo que o Exu faz é necessário, porque para a pessoa se desligar desse espírito inferior, desse espírito que está prejudicando aquele ser, o desobsediado tem que desligar. Porque não tem como uma entidade fazer isto sem a vontade daquele obsidiado. Entenderam? Então é nesse sentido que quando a pessoa se desliga dos pensamentos errôneos, aquele espírito inferior vai se desligar dele. E nesse mesmo momento, o Exu adentra com vibrações mais leves e vibrações mais perfeitas para poder desvincular de vez daí esse processo. Mas isso acontece quando já a obsediação está muito profunda, a pessoa já está vendo coisas que não existem, está vendo vozes que não existem no material, mas está vendo vozes de espíritos já através da perturbação, se debruçando no chão, se contorcendo, né? Que com o grau mais avançado isso acontece com as pessoas. Mas é nesse sentido que o Exu vai trabalhar no processo da desobsediação, é nesse sentido, né? Mas quando esse espírito não está tão aprofundado já aquela pessoa, daí ele não vai abaixar seu grau vibracional, porque daí não vai necessário, vai só emanar vibrações, junto com as entidades caboclos, pretos velhos, trabalhando junto aí nesse sentido, para poder desvincular todos os graus negativos que está ali nessa pessoa. O Exu trabalha nesse processo com a desobsediação. E claro que ele vai trabalhar de outras formas também dentro da casa. Ele vai trabalhar através dos seus médios. Ele vai ter um momento que ele vai ser necessário dentro da casa para elevar a vibração da casa. Ou às vezes aquele espírito que está lá fora, está começando a ter uma ligação direta com o médico que está dentro da casa. Ele vai ter a obrigação, muita obrigação entre aspas, ele vai ter a missão, podemos dizer assim, de desvincular esse pensamento que está iniciando, né? Então ele vai ter esse trabalho, e também ele vai trabalhar de várias formas, vai trazer espíritos com dificuldades de perdão, de amor, com dificuldades, que está perambulando no plano terreno ainda, né? Ele vai trazer para dentro do terreiro para escutar alguma palestra, mas para escutar a palestra do dirigente, para escutar a palestra do expositor dentro da casa. Por isso que é muito importante dentro das casas umbandistas ter esse sentido, de ter uma exposição, de ter uma orientação para o assistencialismo, para as pessoas que há dentro, porque no mesmo momento que está expondo uma orientação para a sociedade, para o assistencialismo, os espíritos que necessitam escutar estão ali também, né? E como que vai poder ajudar as pessoas, os espíritos, nesse sentido, se não tem um grau, umas tarefas de trabalho dentro da casa nesse sentido, né? Porque
A Umbanda, ela é muito mais, como eu falei no início, ela é muito mais do que apenas e simplesmente trabalhar com a sua roupinha e pronto. Ela é muito mais. Ela é necessidade dos seus médios trabalhar dia após dia para o processo do progresso dela. É, é, a maior bem que nós podemos fazer para a Umbanda é a sua divulgação reta, a sua divulgação exata da religião. Tá certo? Seria um pouco isso que eu queria passar para vocês. Se alguém tem um comentário, posta aí embaixo, que nós estaremos aí sempre comentando também. Se inscreve, quem está nos canais, nas redes sociais, quem está no YouTube, quem está no Facebook, divulguem essa rádio, divulguem esse vídeo, para que possamos expandir a religião Umbanda e cada vez mais buscar mais pessoas para dentro dos terreiros. Isso é muito importante, tá certo? Muito obrigado e até mais.